Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, desculpa aí pelo barulho. Minha mãe tá passando aspirador na casa. Vou tentar falar aí um pouco mais alto aí que o aspirador. Espero que vocês me escutem, tá? Quem tá falando aqui é a doutora Marina Caroline, advogada inscrita na OAB São Paulo. E o nosso vídeo de hoje será referência ao Dia Internacional da Família, que foi no domingo, dia 15. O tema de hoje será os regimes de bens no casamento e na união estável. Atualmente no Brasil nós temos 5 regimes de bens no total, tá? 2 comunhões, 2 separações e uma participação final nos aquestos, tá? Depois eu vou explicar mais pra frente o que é essa participação final nos aquestos. Bom, primeiramente vamos falar sobre as 2 comunhões. O primeiro regime é a comunhão universal, parcial vai ser depois, tá? Comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens era muito comum no Código Civil de 1916, hoje não é tão comum mais, tá? Então, se você vê, por exemplo, seus avós, bisavós, talvez seus pais, dependendo da idade deles, né? Dependendo da época que eles casaram, provavelmente na certidão de casamento consta o regime da comunhão universal. A comunhão universal era o geral na época, ao contrário de hoje. Tá? A comunhão universal funciona assim. Os bens que foram adquiridos por ambos os cônjuges antes do casamento e aqueles que foram adquiridos durante o casamento, tá? Após o matrimônio, eles estão interligados, ou seja, junta todos, tá? O antes do casamento e o depois do casamento, ou seja, os bens particulares de cada cônjuge, tá? Antes do casamento e os bens adquiridos como casal na constância do casamento, são juntados, tá? Como serão divididos no caso de um divórcio, né? Ou de caso de separação, de morte, né? Aí a gente vai ver mais pra frente em um outro vídeo, tá? Hoje é só regime de bens, tá? Na comunhão parcial é o contrário da comunhão universal. Os bens particulares dos cônjuges não entram nessa comunhão, tá? Os bens particulares dos cônjuges continuam com os cônjuges normalmente. Eles não dividem nessa comunhão. Os bens, né, divididos nessa comunhão serão somente aqueles, né, durante a constância do casamento, que serão adquiridos como casal, né, já como casados ou em união estável, tá? Então, somente os bens na constância do casamento, né, serão divididos nessa comunhão parcial. Agora, os bens particulares de cada cônjuge adquiridos antes do casamento serão excluídos, caso aconteça um divórcio ou a morte de um dos cônjuges, tá? Agora vamos para as separações, tá? Temos 2 tipos de separações: separação total de bens e separação obrigatória, tá? Na separação total de bens é um tipo de separação que é escolhida, é uma separação comum, tá? Uma separação que você escolhe ali no casamento, tá? Qualquer pessoa pode fazer, tá? Os cônjuges podem escolher, tá, essa separação total de bens na hora que forem se casar ou formalizarem uma união estável, tá? Os bens serão separados, tá? Tanto antes do casamento quanto na constância do casamento. Na constância do casamento, cada cônjuge compra o seu bem e assim seja, tá? Assim caminha a humanidade. Na separação obrigatória já é diferente. A separação obrigatória ela é fixada por lei, tá? Ela é fixada nas condições do Código Civil, as condições que o Código Civil impõe. Maiores de 70 anos, casais, ambos os cônjuges ou um dos cônjuges, né, maiores de 70 anos, separação obrigatória, tá? Essa é a regra, tá? Separação obrigatória também é no caso de incapacidade civil, tá? Por exemplo, no caso de pródigos, tá? Pródigos é aquele que gasta tudo que não tem, dilapida o patrimônio, tá? E muitas vezes são interditos, né? São interditados, né? Tem que ser interditados por um processo de interdição e curatela,
tá? Então, são os incapacitados civis, menores também de 18 anos também. Entre os 16 e 18 anos, a separação obrigatória é o que reina também como regra, tá? E, por último, a participação final nos aquestos. O que é a participação final nos aquestos? Esse tipo de regime não é muito conhecido no Brasil e também não é muito praticado também no Brasil. Esse tipo de regime é novo, tá? Veio recentemente, tá, para o Brasil, tá? Para o Código Civil de 2002, é o regime mais recente que tem e geralmente é mais costume usar esse tipo de regime de bens nos países mais ricos, principalmente nos países europeus, tá? Nos países nórdicos, por exemplo, né? Como Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Islândia e outros países da Europa também, Inglaterra, Portugal, Espanha e por aí vai, tá? O que é a participação final nos aquestos? É assim, para mim, né, na minha opinião, ainda mais se tratando de um país nosso como o Brasil, tendo os nossos costumes, né, em questão de comunhão e separação de bens, eu acredito que nenhum casal queira fazer isso, né? Poucos queiram fazer isso hoje em dia. Participação final dos aquestos é assim: você se casa, na hora que você for se casar, formalizar o seu casamento ou sua união estável, tá? O regime de bem será a comunhão, será a separação total, tá? Tudo bem. Porém, isso é somente durante um tempo. Se acontecer de futuramente esse casamento se transformar em divórcio, né, ou essa união estável se dissolver, o que acontece? Não tem mais a separação total. A separação total se transforma como se fosse um casamento numa comunhão parcial. Ou seja, você se casa com separação total de bens e você se separa com comunhão parcial de bens. Entendem? Então, assim, acho que muita gente não vai gostar desse tipo de regime de bens. Existe, tá? É maluco, é bizarro. Talvez seja para alguns, tá? Mas existe, tá? Então, a gente não pode fazer nada, é a lei, né? Quem quiser coloca, quem não quiser não coloca. Mas pela opinião dos brasileiros, pelo que nós conhecemos, os costumes brasileiros, provavelmente esse tipo de regime, né, que é a participação final dos aquestos, não vai vingar tanto nos casamentos de hoje, tá? E nas uniões estáveis de hoje também, tá bom? Então, esses são os 5 tipos de regimes de bens, né, previstos em lei no Brasil, vigentes no Brasil, tá? Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, tá? Referente ao Dia da Família, né? Hoje o nosso tema foi regime de bens, né? Caso vocês queiram futuramente aí uma futura sucessão aí, explicar como que é os direitos sucessórios em cada regime de bens aí, eu faço um vídeo falando sobre isso, tá bom? É só entrar em contato comigo. Esse vídeo vai estar disponível no LinkedIn, que é Marina Caroline, no Instagram, tá? Marina KDV, nos meus contatos do Facebook, né? O pessoal, que é Marina Caroline, o profissional, que é doutora Marina Caroline Advocacia, tá? E no meu canal do YouTube também, doutora Marina Veloso, tá? Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!